Meus amigos, é muito bom a gente estar juntos mais uma vez e termos o privilégio de conversar, ainda que não estejamos presencialmente juntos, mas à distância, conversando e tendo oportunidade de compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, daquilo que Deus tem feito nesse mundo. E é um grande privilégio a gente poder se envolver justamente naquilo que Deus está fazendo na história. Nós estamos concluindo a nossa série chamada Excesso de Bagagem. Nós tivemos conversas muito boas e profundas, conversas que o Espírito de Deus poderá usar para impactar e, quem sabe, até para mudar a sua vida. As palestras que você tem acompanhado aqui, elas continuam disponíveis no nosso canal do YouTube para você poder assistir de novo e até para compartilhar com os seus amigos e familiares. Vamos ver mais uma vez o trailer da nossa série, que é altamente inspirador para aquilo que nós temos conversado aqui. Chegamos até aqui, carregando o peso do ano inteiro, aliviando a bagagem. Conecte-se com a gente. Nós estamos vivendo naquilo que tem se convencionado chamar de a sociedade do cansaço. Recentes estudos mostram que 1 em cada 4 brasileiros toma algum tipo de medicamento. Segundo especialistas, essa não é uma boa notícia. Se 90% da população brasileira, de algum modo, se sente cansada por conta do estresse, por conta da depressão, por conta da ansiedade, isso indica que muita gente está doente e não está se tratando adequadamente. O problema, e assim nós temos refletido aqui, está naquilo que nós chamamos de a cultura do desempenho, que está sobre nós e que nos envolve de alguma maneira. Nós fomos, na atual sociedade, no atual modelo de sociedade, nós fomos transformados em empreendedores de nós mesmos. O tempo todo nós somos pressionados para ser a melhor versão de nós mesmos. A carreira, o trabalho, o sucesso foram colocados no altar. Em busca do sucesso, nós trabalhamos full time, o tempo todo. Carregamos o trabalho junto por onde quer que a gente ande. Precisamos estar ligados, assim é um modelo que se impõe sobre nós 24 horas por dia. E assim trabalhamos à noite, nos finais de semana, nas férias, e as nossas crianças, nesse esquema de sociedade, não são exceção. As escolas submetem as crianças a algo em torno de 3 a 5 provas por semana. Um absurdo, não é mesmo? Deveria ou deve haver um outro método para verificar e constatar se a galera jovem está assimilando aquilo que está aprendendo e aquilo que lhes está sendo ensinado. Para onde caminha a humanidade? O que o futuro nos reserva? Segundo Spurgeon, conhecido como o rei dos pregadores e que viveu na Inglaterra,
A ansiedade não tira a aflição do amanhã. Ela somente tira a energia de hoje. Que tal ouvir Jesus? Uma das palavras mais fantásticas a respeito do futuro e da ansiedade está na Bíblia e saiu da boca de Jesus. Eu queria propor uma leitura meditativa das palavras de Jesus que encontramos no Evangelho de Mateus, que foi um dos discípulos de Jesus e que ouviu essas palavras do próprio Jesus em viva voz, em primeira mão. Eu leio a versão da Bíblia, a mensagem, e eu peço que você se concentre e ouça não apenas com os seus ouvidos, mas ouça com o coração essas palavras que, como eu disse, saíram da boca do próprio Jesus. Veja, se vocês decidirem andar com Deus, vivendo para Ele, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda e aparência faz alguma diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas mesmo nem sem vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar e não se preocupem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao tempo, ou melhor, quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Maravilhoso, você não acha? Quer um melhor remédio para a ansiedade do que este? Quer um melhor jeito para encarar a vida e o futuro? Eu creio que, com base na palavra de Jesus, a gente precisa tomar uma decisão. Há desafios profundos nas palavras de Jesus que nós acabamos de ler. Uma das minhas leituras dos últimos dias tem sido o livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo para seu Aprendiz. Eu gostaria de recomendar essa leitura. C.S. Lewis, um cristão inglês, autor das Crônicas de Nárnia,
faz reflexões muito profundas em seus livros, e nesse escrito em especial, uma reflexão sobre a influência do poder do mal, que a Bíblia chama de diabo ou Satanás. Eu diria, o livro de C.S. Lewis é um livro de ficção sobre a vida real. São conselhos imaginados por C.S. Lewis, com base bíblica, naturalmente, que o diabo dá a um aprendiz sobre as estratégias que ele deve usar para enganar os cristãos, discípulos de Jesus, para desviá-los da fé e dos caminhos de Deus. Talvez você diga, mas o diabo... Verdade que nós costumamos não fazer marketing do diabo, mas nós não queremos ser ingênuos. Duas coisas deveriam estar no nosso radar quando se trata do futuro. Em primeiro lugar, qual vai ser o lugar e o espaço de Deus em nossas vidas, no futuro, que nós ainda temos. E em segundo lugar, nós estamos suficientemente conscientes da presença do diabo a nos rodear e nos influenciar. Vejam o que C.S. Lewis coloca na introdução do livro. Há um erro que não podemos cometer. O primeiro é não acreditar que os demônios existem. O segundo é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Interessante, você não acha? 2 erros. Achar que o diabo não existe, ou achar que ele existe e se interessar demais por esse assunto e se tornar, por assim dizer, um fanático do diabo. Para nós ficarmos alertas e percebermos como o inimigo trabalha, eu compartilho com vocês 5 desses conselhos que C.S. Lewis apresenta no seu livro, que seriam conselhos que o diabo dá para o seu aprendiz. O primeiro desses conselhos: não há nada mais eficaz do que a ansiedade para bloquear a mente humana contra Deus. Você percebe? Ansiedade da qual muitos de nós somos vitimados, na verdade é uma estratégia do inimigo sobre as nossas emoções, que se refletem em nossas ações e que bloqueiam a nossa mente contra Deus, porque ansiedade é falta de confiança em Deus. Ao invés de confiar em Deus, confiamos na nossa própria força, e quando nossas emoções percebem que a gente não dá conta do recado, a gente fica ansioso e é bloqueado contra Deus. O segundo conselho: precisamos conseguir fazer o cristão viver uma vida dupla, sugere o diabo-chefe ao seu aprendiz. Ele continua: ele não apenas parecerá ser, mas realmente deverá ser um homem diferente em cada um dos círculos que frequentar, com uma vida paralela. Isso fará com que ele fique em silêncio quando deveria falar e dará risadas quando deveria ficar em silêncio. Interessante esse conselho, ou essa estratégia do mal para afastar os cristãos de Deus, você não acha? Uma grande tentação. Cristãos que usam máscara, que vivem de fachada, que são como um camaleão. São cristãos, não ao gosto de Deus, mas cristãos ao gosto do diabo. O terceiro conselho que o diabo dá ao seu aprendiz: a melhor coisa é manter o cristão longe da oração. Sempre que há oração, Deus se mobiliza imediatamente.
E a melhor receita para enfraquecer as orações é desviar a atenção dele de Deus, para atentar sobre os próprios estados mentais. Leve-o a concentrar-se somente em si mesmo. Que descoberta, não é mesmo? O diabo não gosta de oração, porque a oração gera intimidade com Deus. A falta dela é sintoma do nosso afastamento com Deus. Atento, pois, oremos mais. Não é por nada que Jesus disse, vigiai e orai. O quarto conselho que o diabo dá para o seu aprendiz: faça do cristão um extremo patriota e um extremo pacifista. Todos os extremos, exceto a devoção extrema a Deus, deverá ser encorajada. Logo, aquilo se tornará a própria religião. Assim que os encontros, as panfletagens, as políticas, os movimentos, as causas e as cruzadas importarem mais para ele do que as orações, os sacramentos e a caridade, ele estará dominado. Há jaulas repletas de gente assim nas profundezas do inferno. Faz pensar, não é mesmo? Por isso, muito cuidado, amigos. Causas deste mundo, por mais legítimas que possam ser, quando elas conseguem tomar o nosso coração, quando elas ganham a paixão do nosso coração e se tornam ídolos do nosso coração e nos fazem ser pessoas extremas e extremistas, nós fomos dominados pelo poder do mal. E o quinto conselho do diabo para o seu aprendiz: quando chegar a morte, seria melhor que todos os seres humanos estivessem em hospitais caros, cercados de médicos que mentem, de enfermeiras que mentem e de amigos que fazem o mesmo. Evite-se chamar um pastor, a não ser que este também sonegue ao doente a sua verdadeira condição. A morte, meus amigos, estará no futuro de todos nós. Ninguém escapa. Não dá para fazer um jogo de esconde-esconde com ela. É preciso encarar com confiança e com coragem. E isso é um processo de aprendizado que nós precisamos fazer caminhando com Jesus. Porque é por aí que passa o caminho para a vida eterna. Que tal encarar e nos preparar com consciência para esse momento que está em algum lugar no nosso futuro? O que a gente faz com isso? Eu quero concluir com uma palavra das Escrituras, dita e escrita por Paulo, um dos seguidores de Jesus, lá do primeiro século. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, não se aflijam nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em oração, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. 2 destaques aqui nessa palavra. Transformem os seus receios em orações. Fantástico, não é mesmo? E o segundo destaque: Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Vamos falar com Deus.
Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que por tua graça tu possas tirar as preocupações, o estresse, as ansiedades, o excesso de bagagem, Senhor, das nossas vidas. Livra-nos daquela cultura do desempenho, que exige sempre mais de nós, da nossa vida e do nosso dia a dia. E ajuda-nos a viver na tua graça, Senhor, e na tua paz, no nome de Jesus. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar